e estamos aqui para celebrar e louvar o nosso Deus. Efésios 4, 29 a 30 é o nosso texto dessa noite. Lembramos da alegria que temos e do privilégio que temos de, nesse dia, o dia do Senhor, podermos buscar a Deus, celebrar seu nome, poder cultuá-lo, prestar nosso culto junto com a igreja, reunidos louvando o Senhor. E hoje, nesse domingo, além evidentemente desse privilégio, teremos também a ceia do Senhor. Então vamos abrir a Bíblia nesse texto, Efésios 4, 29 a 30, fazer a leitura do texto e orar para que Deus nos ensine nessa noite. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Pai, em nome de Jesus, nós adoramos o Teu nome e Te damos graças, porque temos a Tua palavra diante de nós. E precisamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abra nossas mentes nessa noite, para entender a Tua palavra, para aplicá-la às nossas vidas, para que elas nos ajudem, Pai, em nome de Jesus. E que à medida em que aprendamos a Tua palavra nessa noite, nós a recebamos de fato, nós a acolhamos como de fato ela é, a palavra de Deus. E por causa dela, Deus Pai, nós busquemos, pelo poder do Teu Espírito, mortificar os feitos da carne, despir do velho homem e nos revestir do novo homem, renovando nossa mente. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Desde o início, meus irmãos, Deus usou palavras para os seus bons propósitos. É Deus quem falou pela primeira vez. Na Bíblia, Deus disse e tudo se fez. E o que aconteceu quando Deus falou? Os céus e a terra foram formados. E tudo foi declarado por Deus como excelente, bom. E o que aconteceu após isso? Deus não apenas falou, mas Ele até mesmo levou Adão a participar dessa dinâmica extraordinária do uso da fala, dessa bondade. Uma vez que Ele deu a Adão o privilégio de dar nome a todos os animais, a todas as criaturas que Ele criou. E aqui vemos uma das muitas maneiras pelas quais Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Nós podemos raciocinar, nós podemos falar. Nos foi dado esse presente para fazer o mesmo tipo de bem que Deus faz quando Ele fala. Para trazer a mesma bondade e graça quando Ele fala. Mas alguma coisa aconteceu, porque nós não conseguimos usar a nossa língua e as nossas palavras sempre para o bem. Nós não conseguimos usar esse recurso extraordinário de maneira que edifique e abençoe as pessoas. O que aconteceu foi que o homem se desviou. E ele desviou de usar o seu dom do discurso, dos bons propósitos do seu Criador, para usá-los para enganar, manipular, machucar, ferir pessoas. Quantos de nós podemos dizer que não já fomos afetados pelo uso odioso da linguagem no local de trabalho, por exemplo? Um colega de trabalho falando mal de você, espalhando mentiras sobre você. Ou na escola, as crianças sofrendo bullying com os coleguinhas. Na própria casa, uma palavra dura do marido, uma palavra dura da esposa, um deboche, uma linguagem que mexe, machuca, destrói. Ou até mesmo na própria igreja, da maneira como nós nos relacionamos. Como o apóstolo Tiago observou com muita atenção, lá no capítulo 3 da sua carta, ele diz: quão grande uma floresta incendiada por um fogo tão pequeno. E a língua é um fogo, um mundo de injustiça. A língua é definida entre os nossos membros, mas ela mancha todo o corpo. Ela incendia todo o curso da vida. E ela é incendiada pelo próprio inferno, é o que diz Tiago. Em nosso texto dessa noite, Paulo nos vai advertir contra os antigos e ardentes pecados da língua.
continuando a nos exortar sobre despir do velho homem, revestir-se do novo homem. Despir-se do velho homem aqui é não falar com palavras que são corrompidas. E ao mesmo tempo ele nos diz que devemos nos revestir do novo homem, que é exatamente colocar e falar o que é bom, no lugar de falar coisas ruins. E Paulo vai nos dar motivações para fazer isso, que é o que ele vem fazendo o tempo inteiro. Vocês já perceberam que esse é o esquema de Paulo. Dispam-se do velho homem. E aí ele diz o que você deve deixar de fazer. Ele diz, revista-se do novo homem. Então ele diz o que você deve fazer. E ele diz que você deve renovar o seu entendimento. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E ele dá as razões que a sua mente deve aplicar, ou que você deve aplicar à sua mente, que servirá de base para fazer o que ele ordena. Nós vimos isso. Quem falava mentira não fale mais, mas fale a verdade e a razão. Somos membros uns dos outros. Você pode irar, mas não peque. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. É de certo modo o contrário disso. Ou seja, vá falar com o irmão que magoou você, converse com ele, trate com ele. Por quê? Para você não dar lugar ao diabo. Nosso irmão Paulo expôs esse texto aqui, e é claro que o texto diz isso: não furte mais. No lugar de furtar, trabalhe com as próprias mãos para fazer o que é bom. É interessante como a ética de trabalho, só um parêntese aqui, a ética do trabalho na Bíblia é diferente da nossa ética de trabalho do mundo, e nós muitas vezes apropriamos a ética do trabalho mundana. Nós só pensamos no trabalho como obtenção de lucro para o nosso bem-estar, quando uma das primeiras coisas que a Bíblia diz é que você deve trabalhar para acudir o necessitado. E é a última coisa que a gente pensa, né? A gente quer fazer concurso, a gente quer ter menos tempo para trabalho, mais dinheiro para poder ter mais condições, ter mais casa, ter mais carro, mas acudir o necessitado é a última coisa que a gente pensa. E a gente não faz com o dinheiro o que Deus ordena, ajuntar tesouros nos céus, ajudando as pessoas. Então a ética do trabalho é diferente na Bíblia, tá? Mas hoje à noite ele vai falar agora na língua. E ele coloca aqui para nós as razões porque devemos ter cuidado com o modo como nós falamos. E o caminho vai ser o mesmo. O que você não deve fazer, o que você deve fazer e as razões. Primeiro, vamos olhar o verso 29. Não fale de maneira corrosiva, destrutiva. Verso 29, olha o que ele diz. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Paulo começa a nos dizer, como tem sido o seu padrão nessa seção da sua epístola, o que devemos despir, como aqueles que aprenderam a seguir Jesus Cristo. Aqui ele nos diz para deixar que nenhuma conversa corruptora saia da sua boca, seria uma tradução. Ou traduzindo literalmente, para ver a ênfase de Paulo, toda palavra corrupta da sua boca não deixe sair. E esse é um verso devastador para a nossa santificação. Pense em todos os comentários sarcásticos que nós já fizemos, seja em público, seja em nossa conversação particular, todas as piadas sarcásticas que fizemos à custa de outra pessoa, tudo menos do que palavras puras, ou piadas, ou mensagens nas redes sociais que falamos ou escrevemos e que são cheias de deboche, de crítica e que tem sarcasmos, por exemplo. Todos nós somos incrivelmente culpados de não obedecer o mandamento de Paulo aqui. Todos dizemos coisas corrompidas e que fazem o trabalho de corrupção. O que Paulo quer dizer com essa palavra torpe aqui? A palavra que Paulo usa traz duas ideias aqui no original. Tanto a ideia de algo que é podre, quanto algo que prejudica. Ou seja, essas palavras são corruptas em si mesmas e quando faladas, elas corrompem os ouvintes e prejudicam os que ouvem. Então, quando ele fala a palavra torpe, a ideia aqui é de que aqueles que conhecem Jesus nunca devem falar palavras que estão apodrecidas. Essas palavras que não são puras. Uma vez uma irmã no interior, numa cidade do interior, ela ficou incomodada com um odor terrível na cozinha dela. E durante vários dias ela limpava aquela cozinha sempre, então ela ficava incomodada com aquilo. E vasculhava, e vasculhava, e vasculhava, e não conseguia encontrar a raiz do odor. Pensou que talvez fosse um esgoto, alguma coisa, e não conseguiu achar. E aí quando ela vai vasculhar, finalmente
ela descobre em uma das gavetas das frutas, lá no final, bem por trás dela, uma batata ali há muito tempo apodrecida. E se você já teve o desprazer de sentir o cheiro de uma batata apodrecida, é um negócio horrível. É esse o sentido dessa palavra aqui. Você lembrou? Sentiu nojo do cheiro? Ele está dizendo, não saia da boca de você nenhuma palavra que tenha essa característica de algo podre, como pêssegos podres, como maçãs podres, ou como uma batata podre há muitos dias esquecidas. Ou seja, essas palavras que não representam o melhor que se deve falar. Elas devem ser destruídas antes de serem servidas para as pessoas. Você não deve entregá-las através dos seus lábios, ou elas farão com aqueles que as recebem, que eles fiquem doentes, que eles se incomodem. Paulo nos dá exemplos dessas palavras no capítulo 5, verso 4, quando ele diz lá, veja o verso 5, 4. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. E uma tradução boa seria, não haja imundícia na conversa tola. Não haja imundícia, nem conversa tola, fútil, boba, nem brincadeira bruta, que está fora do lugar. Nunca deve haver nos lábios de vocês esse tipo de coisa. E vamos ser sinceros, nós falamos assim. Nós brincamos assim nas redes sociais. Nós falamos assim uns com os outros. E quando a Bíblia diz para você não fazer isso, é porque ao fazê-los, você peca. Você desonra a Deus com aquilo que Deus te deu para usar para a glória dEle, que são seus lábios, a sua palavra. Em Colossenses capítulo 3, verso 8, o apóstolo Paulo diz, mas agora você deve colocá-los longe de você. Raiva, ira, malícia, aquele pensamento maldoso sobre os outros, e calúnia, difamação, falar mal dos outros. Você quer ver o nível de torpeza e de corrupção da sua fala? Envolve exatamente esse tipo de comportamento. A maneira como nós falamos revela se nós somos parecidos com Cristo ou se estamos ainda muito parecidos com o mundo. Mas ele não tem apenas a ideia de algo podre, irmãos. A ideia aqui é de algo que, além de podre, prejudica alguém. Os cristãos não devem usar palavras prejudiciais ou corrosivas. Como a ferrugem, esses tipos de palavras tendem a corroer, a desgastar aqueles que nos rodeiam, tornando-os fracos, mais fracos do que eram antes de falarmos. Nossas palavras não devem ser sem pensamento, como é dito lá em Provérbios capítulo 12, verso 18. Há uma cujas palavras corajosas são como espadas, vão e ferem as pessoas. Ou como Jesus diz em Mateus capítulo 12, verso 36, eu digo que no dia do juízo as pessoas darão conta de cada palavra descuidada que falaram, ou que escreveram e digitaram na rede social. O discurso corrupto geralmente acontece quando não estamos pensando e soltamos as coisas. Devemos lembrar o que Jesus diz em Mateus 12, da abundância do coração fala a boca. Ou como diz uma versão, a boca fala do que o coração está cheio. Então veja só, não cabe para um homem que pertence, para uma mulher que pertence a Cristo, não cabe palavras podres que prejudicam pessoas. Não cabem palavrões, não cabe malícia, não cabe zombarias, não cabe sarcasmo destruidor, não cabe piadinhas que destroem o outro e denigrem a imagem do outro, não cabe calúnia e difamações. Tudo isso é corrosivo, destrutivo, prejudicial e traz sofrimento à vida da igreja. Seja pessoalmente ou online, dizemos todos os tipos de coisa que podem causar danos às pessoas. E não adianta você dizer, eu só estava brincando. É assim que meus amigos e eu conversamos. Onde é que está seu senso de humor? Vocês crentes são muito radicais. Não pode ter uma brincadeirazinha de vez em quando. Não é brincadeira. Não é brincadeira, meus irmãos. E assim, eu e vocês temos que aprender isso. Eu tenho que aprender isso, vocês também. No modo como nós inadvertidamente soltamos algumas coisas. Quando nós falamos de forma corrupta, vocês e eu estamos falando da abundância do nosso coração. E o que aparece é podridão, nojeira, sujeira.
Muitas pessoas, ao falar de improviso, acabam falando coisas que são prejudiciais. O que é dito não é uma expressão equivocada, que nós não queremos dizer, mas quando algumas pessoas falam de improviso, acabam revelando o que estava lá dentro do coração. É por isso que nós precisamos ser renovados. Nossos velhos corações precisam ser retirados e novos corações espirituais colocados em seu lugar. Isso já foi feito de uma vez por todas pelo Espírito na regeneração, mas nós precisamos diariamente retirar esse comportamento. Lembre-se do contexto. Paulo não está falando para incrédulos. Se você está me ouvindo essa noite e você, se você está me ouvindo essa noite e você ainda não está confiando em Cristo Jesus para ser salvo da ira de Deus, em relação a você por causa da lei que você quebrou, que todos nós quebramos, então não comece a tentar limpar o seu discurso, isso não vai te ajudar. Você precisa da justiça de Cristo, você precisa se arrepender dos seus pecados essa noite e entregar a sua vida a Jesus. Você não precisa da sua tentativa fraca de suprir o seu idioma corrupto, não adianta. Você precisa se encontrar com Cristo. Mas se você é um cristão essa noite, sinta o que o Dr. Martin Lloyd Jones disse num sermão desse. Ele disse: o homem cristão não é um homem que está sempre se reprimindo. Há algo diferente no centro, pois a abundância do coração fala a boca. É o que sai que realmente diz a verdade um sobre o outro. É o que você diz que revela o que está dentro do seu coração. Isso machuca. Pense em todas as coisas indignas, cortantes, impróprias, e em tudo o que você disse nos últimos dias, falando com seus filhos, falando com seus pais. Quantas vezes alguns de vocês aqui, filhos, foram absolutamente duros em suas palavras e desrespeitosos com seus pais? Você acha que vai passar impune se você não se arrepender? Você acha que não vai prestar contas pelo que você disse diante de Deus? Lembre-se, Jesus diz: todas as palavras frívolas que nós dissermos, prestaremos contas diante de Deus. Olha o modo como você fala com seus colegas, seus irmãos, seus amigos. Está falando da abundância do seu coração. Na verdade, essa é uma observação científica do que está dentro do seu coração. Se você mantivesse um registro de todas as suas palavras, apenas aqueles que você deixou sair da sua boca, você tem um bom teste para saber o que anda dentro do seu coração. Se somos críticos demais, se falamos o tempo inteiro coisas inapropriadas, se somos maliciosos, se somos o tempo inteiro difamadores, isso revela muito o que está dentro do nosso coração. Se você é como eu, isso deve nos levar a uma profunda tristeza e arrependimento pelo uso pecaminoso e odioso das nossas palavras. Devemos fazer o que Paulo nos diz para fazer: repreender o velho homem que é corrupto e que está corrompido por desejos enganosos. Pare de fazer isso. Porque você é uma nova criatura, você pode fazê-lo. Porque Cristo morreu por você e resgatou você dos seus pecados, você pode fazê-lo. Pare agora. Essa semana eu vi um vídeo que era uma brincadeira, uma piada sobre o Banco Santander. E ele a intenção dele era mostrar qual era realmente o pensamento por trás das pessoas. Mas foi passado como se fosse um discurso oficial do banco. Eu inadvertidamente fui lá e postei porque achei interessante. Mas depois alguns irmãos me fizeram perceber que aquilo não estava certo. E o que eu fiz? Tirei. E pedi perdão a Deus por ter feito isso. E isso me alertou para eu ficar mais vigilante e atento para que isso não aconteça mais. Não foram as minhas palavras ditas da minha boca, mas foi o uso do discurso, que não pode ser usado inapropriadamente. E quantas vezes a gente não faz isso? Avalie as conversas que vocês têm em seus grupos. Piadas, brincadeiras, que podem, na verdade, ser maldosas e impuras. Não quer dizer que a gente não brinca entre a gente, mas avalie o peso das suas palavras. Será que elas causam essa sensação ruim, como aquela que você sente quando está perto de uma fruta podre? Será que ela não está prejudicando o seu irmão?
Tenha cuidado com o que você fala, irmão. E para isso você precisa avaliar antes de dizer. O tolo fala demais. O tolo fala sem parar, diz Provérbios. E a coisa é tão séria que o autor de Provérbios diz assim, que até o tolo passa-se por sábio quando fica calado. Porque é mais prudente apenas observar do que falar o tempo inteiro. Aquele que fala o tempo inteiro, diz o autor de Provérbios, na multidão da fala há corrupção. Tenham cuidado com o modo como vocês falam. Vamos avaliar nossa fala, meus irmãos, e evitar palavras que corrompem, que destroem, críticas ácidas, prejudiciais, piadas, sarcasmos, deboches. O mundo age assim. Os filhos de Deus não podem agir assim. Temos que ter uma linguagem santa, consagrada a Deus. Bem, se eu não devo falar isso, o que eu devo fazer? Veja o que ele diz. Fale o que é bom. Verso 29. E sim, unicamente a que for boa para edificação. Preste atenção no que Paulo está dizendo. Ele diz que toda vez que você falar, o que deve fazer, olha o verso aí. E sim, unicamente. Ele não abre espaço para outra coisa. Ele diz, a sua linguagem deve ter um único objetivo, uma única razão. Qual é? A que for boa para edificação. Meus irmãos, se nós pararmos apenas em evitar palavras duras, grosseiras, críticas, ácidas, debochadas, sarcásticas, maliciosas, difamadoras, se parássemos apenas isso, ainda não estaríamos vivendo como cristãos. Porque há muita gente que não fala dessa forma e não é cristão. Podemos ser morais, mas ainda assim não sermos cristãos. Mesmo uma pessoa não crente, um pagão, pode manter sua língua controlada em muitos pontos. O que essa pessoa não pode fazer é falar de um coração influenciado pelo poder do Espírito Santo. Então Paulo vai mais longe e diz que não só não devemos deixar que nenhuma palavra podre venha da nossa boca, mas devemos deixar sair da nossa boca unicamente, exclusivamente, tudo o que for bom para edificar e que se adapta à ocasião. Aqui nós temos uma lição muito interessante. Nós devemos sempre dizer coisas que são boas. Literalmente, o que quer que seja bom. E isso aqui significa que sempre devemos falar não só coisas floridas ou coisas bonitas, não é essa a ideia. Paulo diz tudo o que é bom para edificar, tudo o que é bom para produzir crescimento. As palavras que usamos quando não conhecemos Cristo eram corrosivas, destrutivas, que diminuíam as pessoas. Como a ferrugem, elas lentamente corroem as pessoas que nos rodeiam até que fiquem fracas, até que elas caiam. Mas o novo eu, fortalecido pelo Espírito, usa palavras que fazem o outro crescer, que fazem o outro avançar. Ou seja, quando uma pessoa termina de conversar conosco, essa outra pessoa deve sentir-se mais forte do que estava antes de conversar. Não simplesmente ter uma autoestima mais forte. Paulo nos está dizendo aqui, ele não está defendendo um falar adocicado para que a gente tenha uma boa opinião sobre nós mesmos. Não, na verdade, a pessoa pode até se afastar dessas conversas, imediatamente chateada com o que foi dito, porque nós falamos de maneira séria, como nós vimos, a verdade em amor para essas pessoas. Mas se é a verdade e é dita com amor, com o propósito de edificar e se encaixa a ocasião, então ela vai produzir crescimento na vida dessa pessoa. É essa a maneira como você deve avaliar quando você fala. Não soltar palavras tolamente, mas pensar antes de dizer. E pensar se o que você vai dizer vai ajudar no crescimento do seu irmão. Novamente, o pastor Martin Lloyd Jones dá algumas dicas e uns conselhos úteis aqui. Ele diz assim: primeiro, nossas palavras devem estar sempre sob controle. Nossas palavras devem sempre estar sob controle. Um construtor não lança materiais ao ar livre e espera que uma casa seja construída quando ela terminar. Não, ele planeja, ele reúne recursos que ele precisa para fazer o trabalho, e se ele não tem habilidade para fazer, ele aprende como, ou então ele procura uma pessoa para ajudá-lo. Ele não quer ser responsável pela destruição da casa
da pessoa ou a casa que ele está construindo. Nós também devemos procurar controlar nossas palavras de forma a construir uma boa casa para as pessoas com quem estamos conversando. E se achamos que não podemos falar com elas dessa maneira, então nós evitamos. Nós temos cuidado com o que nós falamos e procuramos ajuda. As nossas palavras não devem ser autocentradas. Como podemos edificar outras pessoas se nós estamos o tempo inteiro falando da gente? Muitas vezes é mais fácil focar em nós mesmos quando falamos, porque nós nos conhecemos. Mas ao invés de olhar para a pessoa e ficar impaciente, esperando até que a pessoa pare de falar a última sentença para que você comece a falar o que você pensa, nós precisamos fazer o trabalho duro de pensar sobre a outra pessoa. O que essa pessoa precisa? O que seria útil para ela? Isso implica, e pode implicar em algumas coisas de sua vida, mas se você ouve mais atentamente, você terá mais chance de ajudar a pessoa. Paulo diz em Filipenses: deixe cada um de vocês olhar não só para os seus próprios interesses, mas também para os interesses do outro. Tenha em mente entre vocês mesmos o que havia na mente de Jesus Cristo, que apesar de estar em forma de Deus, fez-se servo. Então, em vez de você estar conversando com alguém, mas você não está ouvindo o que ele está dizendo, você está esperando ele terminar para começar a falar a sua ideia, e você nem ouviu o que ele tinha para dizer, e todo o seu discurso é sempre sobre você, sobre você, sobre você, você não vai edificar as pessoas com a sua palavra. Meus irmãos, à medida em que usamos as palavras que edificam, que estão sob controle, que não são egocêntricas, devemos usar palavras que se encaixam na ocasião. A nossa versão diz assim: a que for boa, conforme a necessidade. Conforme a necessidade. Para a edificação da necessidade. Qual a necessidade? Você está falando com essa pessoa por um motivo. Qual é a necessidade dela? Pode ser aparente, como quando um amigo fala da dor por causa de uma situação desordenada acontecendo na casa. Ou eles podem não ter uma necessidade aparente. Pode ser simplesmente uma conversa de passagem, ou uma resposta a algo que você viu na rede social. De qualquer forma, precisamos fazer o árduo trabalho de avaliar a necessidade real. Isso pode não ser facilmente aparente, meus irmãos, mas podemos pensar inicialmente que eles precisam de uma coisa, e quando eles realmente precisam ouvir algo mais naquele momento para ser edificados, a gente pode pensar, ele precisa de algo quando ele está precisando de outra coisa, e você precisa avaliar e conversar. Por isso, fale menos e ouça mais, é o que diz as Escrituras. Considere as palavras de Paulo em Coríntios 3, quando ele diz: meus amados, eu não posso abordar a vocês como espirituais, mas como pessoas de carne, carnais, como crianças em Cristo. Eu os alimentava com leite, sem comida sólida, pois vocês não estavam preparados para isso. E mesmo agora vocês ainda não estão prontos, pois vocês ainda são carnais. Ou seja, Paulo percebeu que os corintianos, precisavam não de comida sólida em relação a Cristo. Eles precisavam de alguma coisa mais palatável. Então ele adequou o seu discurso à necessidade, aquela necessidade daquele irmão. Alguns de nós pensam que tem o dom espiritual de fazer declarações corretas, que tudo que a gente diz é certo o tempo inteiro. Nós gostamos de pregar para as pessoas. Às vezes você pode querer entregar um sermão para alguém, quando o que a pessoa precisa é só de um ombro para chorar. Ou você pode querer oferecer um ombro e o que aquela pessoa precisa é de um sermão. Ela precisa ser chamada a atenção. Temos que avaliar a necessidade e depois usar palavras que edificam as pessoas naquela ocasião. Em outras palavras, nós estamos aprendendo aqui que existe até tempo certo para se falar as coisas. Não é virtude falar o que pensa o tempo inteiro. Não é virtuoso dizer o que vem na mente, não. Não ache que isso é força de caráter, é na verdade fraqueza de caráter. A pessoa transformada pela graça, ela vai entender e perceber o momento certo de falar. Há momentos.
E deve ser de acordo com a necessidade do seu ouvinte, do seu irmão, não conforme a sua necessidade. Porque talvez, às vezes, você tenha uma grande necessidade de falar o que pensa. E ao fazer isso, suas palavras, ainda que bem intencionadas, podem ser corrosivas e destrutivas, porque não foi feita no momento certo, no momento apropriado. Você vê como o discurso é um negócio sério? Vê como a palavra e a conversação é um negócio que precisa de tempo? Percebe como a vida cristã requer exercício da nossa parte, irmãos? Não é uma coisa que flui. Você precisa exercitar, você precisa avaliar, você precisa ponderar, você precisa controlar a língua. A gente já percebe isso sempre já voltando às redes sociais. Alguém faz um comentário no WhatsApp. Logo, todo mundo quer responder em cima, na bucha, para dar a resposta final. Será que é isso mesmo? Será que esse é o momento? Algumas das discussões e brigas entre casais acontecem porque queremos falar no momento errado. E não estamos ouvindo o outro. O grande problema com os relacionamentos é o que nós fazemos com as nossas línguas. Devemos ter cuidado com a palavra torpe, mas devemos ter cuidado também com o discurso descontrolado, autocentrado, egocêntrico. O discurso que fala o tempo inteiro sem ouvir o outro. Deus quer que você fale com vistas a fazer o outro crescer. Você precisa ter cuidado com o que você fala. Pode até ser verdade, mas dito de maneira errada, não vai edificar, vai destruir a pessoa. Vai produzir destruição. Agora, por que a gente deve fazer isso? Por que a gente tem que ter cuidado com as palavras que saem da nossa boca? Por que a gente não deve ser tolo que fala o tempo inteiro? A resposta está dada no versos 29 a 30. Veja lá. Primeiro, assim transmita graça aos que ouvem. Tal como acontece com os outros elementos da vida antiga que devemos despir, unido com os elementos da nova vida que devemos revestir, Paulo novamente nos dá uma motivação. Na verdade, aqui nesse texto ele nos dá duas motivações, positiva e negativa. Primeiro, Paulo nos diz que você deve falar o que é bom para edificação conforme a necessidade, para que você possa dar graça a quem ouve você. Ou seja, cada palavra que sai da boca é uma oportunidade para dar graça a todos os que ouvem. Ou seja, nós temos o privilégio de nos tornar colaboradores com Deus usando as nossas palavras. Ao invés de usar as palavras corrosivamente, destrutivamente, descontroladamente, podemos usar a palavra de um modo que a graça de Deus flua diante das pessoas com o modo como nós falamos. Qual é a graça que estamos dando? A graça é aquilo que nós não merecemos. Muitas vezes pensamos em graça apenas no contexto da salvação. Nós pecamos, nós ganhamos um salário que é a morte, e não temos como pagar nossa dívida pecaminosa. Mas então, surpreendentemente, Deus nos dá graça, algo que nós não merecemos, ao enviar o seu Filho ao mundo, para se tornar um homem, para viver uma vida justa sob a lei, morrendo em nosso lugar, morrendo a morte que ele não merecia, morrendo na cruz, tudo para que ele pudesse nos dar a sua justiça e pagar o salário pecaminoso na cruz, como nosso substituto. Foi isso que ele fez. E essa é uma imagem clara da graça salvadora. Então, em muitas conversas, nossas palavras devem ser cheias de ecos dessa graça, apontando-nos e àqueles com quem estamos falando a Cristo, levando as pessoas sempre a Cristo e a sua graça. Então devemos estar usando nossas palavras para edificar aqueles com quem estamos falando, dando-lhes a mensagem da graça. Mas isso não é tudo o que Paulo pretende aqui. Considere as vezes que você tenha abordado, por exemplo, um membro da família, ou pense em um membro da sua família, ou um amigo, ou um colega de trabalho que abordou você. E ele veio com uma palavra dura para você. E você não gostou. Qual é a primeira reação que você tem? Responder na mesma altura. Não é não? Todos nós. Aliás, todos nós ganhamos briga na mente, né?
Na nossa mente a gente sempre conquista e ganha os debates. Primeira coisa é reagir. Eu vou responder na lata. Ele vai ver com quem ele está falando. Não se fala desse jeito comigo. E de certo modo, às vezes é isso que eles merecem, não é? Foram duros conosco, foram injustos conosco. Mas antes que possamos soltar as primeiras palavras, antes que possamos pensar as palavras corrosivas que vamos usar e que vão derrubar as pessoas ao invés de destruir, de edificá-las, que não estão atendendo à necessidade da ocasião, nós lançamos uma série de palavras cheias de merecimento, sem graça, direto no alvo, infligindo dano que essa pessoa que falou com você merece. Como uma espada aguda, sai da nossa boca a palavra certa e vai lá e machuca a pessoa. E nós nos sentimos bem com isso. Nosso ego infla e diz: é isso mesmo. Respondi na lata, em cheio. Quem de nós já não passou por isso aqui? Mas Paulo diz que nós devemos mostrar graça. Não devemos falar da maneira que a outra pessoa merece. Devemos dar a elas o que elas não merecem. Nós temos Cristo como nosso exemplo aqui. Cristo é o grande exemplo para nós aqui, que foi capaz de exclamar sem fôlego enquanto estava morrendo na cruz, e as pessoas zombavam dele, sarcasticamente lançavam acusações contra ele. Quais foram as palavras de Jesus para essas pessoas? Ou para Deus: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Você diz: pastor, mas isso aí é Jesus. Aí Jesus é fácil, ele é Deus homem. Queria ver se fosse um homem igual. Aí você vai para o livro de Atos e encontra um homem chamado Estevão. E ele está sendo apedrejado até a morte. As pessoas estão cheias de ódio, que colocaram as mãos nos ouvidos enquanto Estevão falava e rangiam os dentes de raiva. E enquanto rangiam os dentes, pegavam pedras enormes e lançavam contra o jovem. E aí, enquanto ele está sendo apedrejado, ele tem uma visão e vê o Senhor Jesus em pé, esperando ele. E enquanto ele vê, qual é a resposta dele? Vocês vão pagar! Vai cair fogo do céu sobre a cabeça de vocês. Eu quero ver no dia do juízo, lá na frente de Jesus, vocês aí rindo. É isso que ele diz? Pai, Senhor, não lhes impute esse pecado, as mesmas coisas que Jesus disse na cruz. Não é um super crente, é um crente. Não é o Deus que se fez homem. É um homem como nós, que reagiu do mesmo modo, que deu graça às pessoas que mereciam menos do que isso. Nós merecíamos que o Criador do universo, que estava pendurado na cruz, invocasse todos os exércitos do paraíso para aniquilar todos os povos da terra, começando com os israelitas que o prendiam ali na cruz. Nós esperamos que ele simplesmente pare de sustentar pela palavra do seu poder tudo o que ele criou, fazendo com que átomos se separem de átomos e as coisas comecem a se destruir e se decompor, e o universo inteiro começasse a se dissolver diante da presença dele, fazendo com que a criação deixasse de ser uma criação ordeira, organizada, e a vida simplesmente parasse de existir. Se ele dissesse uma única palavra, tudo isso aconteceria, pois ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas em vez disso ele mostrou graça, e é isso que Paulo diz que devemos fazer. Não fale com os outros do jeito que eles merecem. Fale com eles de forma a promover a sua edificação de acordo com as necessidades. Isso requer paciência, isso requer muita longanimidade. E isso é uma das marcas de um cristão cheio do Espírito, porque um dos frutos, ou uma das marcas do fruto do Espírito é a longanimidade, é o domínio próprio. A paciência, a mansidão, o domínio próprio, é isso que todos nós como crentes cheios do Espírito Santo, ou que tem o Espírito habitando em nós, deveríamos fazer. Fale com eles de modo a promover o crescimento deles. Mas uma segunda motivação para falar dessa maneira, meus irmãos, é que se você não fala assim, você entristece o Espírito Santo de Deus. Veja o que ele diz no verso 30. E não entristeçais
o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Nós tiramos esse texto do contexto e esquecemos o ambiente onde ele foi escrito. Meu irmão, você já considerou isso? Quando você é regenerado pelo Espírito Santo, ele vem habitar em você. E quando você peca, você aflige, entristece ele. Podemos pensar em Jesus como aquele que conheceu bem as nossas dores. Mas nós nos familiarizamos com a tristeza sobre o pecado que o Espírito Santo tem. Devemos reconhecer que cada vez que falamos de maneira podre, impensada, trazemos o Espírito de Deus, do Deus infinito, do Deus infinitamente perfeito, ao sofrimento. Entristecemos o Espírito com o nosso modo de falar. Entristecemos o Espírito. Considere como é que você aflige o Espírito Santo. O caminho principal é usando as palavras. Palavras profanas ofendem o Espírito. Você deveria pensar nisso antes de escrever no WhatsApp ou nas redes sociais. O Espírito não aceita nossas palavras profanas. O comentário ocasional, fora do padrão, não é aceitável para ele. A brincadeira que fazemos às custas do outro não é divertida para o Espírito Santo. Ele é Deus, e assim ele odeia perfeitamente o que não é santo. Nós também devemos crescer em nosso ódio sobre esse tipo de discurso e aprender a amar o tipo de discurso que é amoroso, tanto em relação a Deus quanto em relação aos homens. Ter cuidado com o que a gente fala. Veja, o Espírito Santo aqui é uma pessoa, e ele é Deus. Esse texto é importante. Só um parêntese aqui. Tem um grupo de pessoas que dizem que o Espírito Santo é uma energia, igual a energia que ligou essa luz aqui, que não é uma pessoa. Eles vão, de manhã cedo, entregar umas revistinhas, né? E aí eles acabam encontrando crente que não vai para EBD. E aí o crente que não vai para EBD, não estuda a Bíblia, acaba sendo enganado por essa turma. Aí ganha aquela Bíblia lá, né? Tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras, uma revistinha Sentinela e tudo lá. É uma seita, não é cristã, não são cristãos. Eles dizem que Jesus não é Deus, eles dizem que o Espírito é apenas uma força, uma influência divina. Paulo está dizendo que você entristece o Espírito Santo. Você só entristece uma pessoa. Você não entristece a energia da sua casa, né? Ou a luz não ligou hoje porque ela está triste. Porque foi? Porque eu falei umas coisas aqui para o meu filho que não foi agradável, a luz resolveu não acender hoje. Se ela não acendeu é porque você não pagou a energia lá, a luz, aí acabou. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. E ele não apenas é uma pessoa, ele é Deus, tanto quanto o Pai e o Filho. E se alguém não crê nisso, não é cristão, não interessa o que diga. O Espírito Santo é uma pessoa que pode ser entristecida pelos nossos pecados, mas aqui o contexto é mais sério. As palavras que falamos trazem tristeza ao Espírito Santo de Deus. Ele foi o meio que Deus usou para nos selar para o dia da redenção. O selo aí significa propriedade. Nós já vimos isso lá em Efésios 1. O Espírito Santo é tanto um testemunho ao nosso coração de que somos os filhos de Deus e de que vamos herdar o reino dos céus, como um sinal de que nós pertencemos a Deus. Quem tem o Espírito de Cristo, esse é de Jesus Cristo. Ele é um primeiro pagamento, uma garantia de que você vai receber, que você vai ser salvo e que Deus vem buscar você e levá-lo para o reino eterno. Ele é a garantia, a segurança que você tem disso. E ao mesmo tempo um sinal de que você pertence a Deus. Então, o Espírito Santo é essa pessoa em quem você foi selado, marcado, como propriedade de Cristo, para o dia em que Cristo vai voltar e buscar você para a salvação eterna. Quando nós usamos o nosso discurso impensado, tolo, fútil, nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Nós também o afligimos como usando palavras que provocam contendas, divisões. Olha o capítulo 4 de Efésios 4:4, quando diz: há um só corpo e um só Espírito, assim como você foi chamado para uma única esperança, em uma só vocação, porque temos um só Senhor, uma só fé, um só batismo,
um só Deus e Pai de todos, que está em todos e que opera em todos. Um corpo, um espírito. Esses dois estão relacionados. Corpo de Cristo, Espírito de Cristo. Nós somos um como um corpo, porque o nosso Senhor foi enviado pelo único Pai para trazer uma única esperança que temos através da única fé, exibida publicamente em nosso único batismo, garantido para nós através da presença permanente do selo do Espírito Santo em nós. Então, quando usamos essas palavras para dividir o corpo, nós trazemos tristeza ao Espírito Santo. Quando magoamos pessoas, difamamos pessoas, prejudicamos pessoas, entristecemos o Espírito de Deus. Porque nós estamos trabalhando contra o propósito de Deus para as nossas vidas, que é a unidade. Lembre-se de Efésios 2:22. Nele, em Jesus, todos nós temos sido edificados para uma única habitação, para Deus, por meio do Espírito Santo. Em Jesus, somos a casa onde Deus habita pelo Espírito de Deus. E quando nós usamos a nossa língua de maneira errada, nós o entristecemos. Eu acho que essa razão já é bem dura, né? Bem suficiente. Eu pergunto a você, meu irmão, você está disposto nessa noite a considerar que você não usa suas palavras de uma maneira que honra a Cristo? Que você traz sofrimento ao Espírito Santo de Deus por suas palavras contínuas, degradantes, destruidoras, que induzem a corrosão, que influenciam o ódio, que promovem divisão, que são autoagradáveis, autocentradas, mal cheirosas, que procedem do seu coração podre, caído, corroído, egoísta? Temos que reconhecer isso para poder abandonar. Ou se você foi redimido, que você ainda sente a influência da carne em você, e que ainda há no seu coração aquelas coisas ruins e negativas que precisam ser assassinadas, destruídas, como diz o apóstolo Paulo. Meu querido, é preciso admitir a presença desse antigo eu, e esse é o primeiro passo para destruí-lo. Nós devemos, de modo sistemático, levar em mente as palavras de Paulo, lembrando-nos, através da ajuda do Espírito, que as nossas palavras são ou trazem graça para aqueles que ouvem, ou estão magoando o Espírito Santo de Deus. Eu preciso disso. Eu preciso lembrar disso. Eu quero convidá-los essa noite a firmar um compromisso diante de Deus. Meu irmão, firme esse compromisso diante do Senhor. Que todos nós possamos dizer hoje à noite: eu me comprometo, com a ajuda do Espírito Santo, a caminhar junto com meu irmão em amor e cuidar do meu irmão em amor fraternal, lembrando em minha oração, ajudando na sua doença e no sofrimento, sendo simpático em seus sentimentos, cortês na fala, demorado a me ofender e sempre pronto para me reconciliar, buscando assegurar essa reconciliação sem demora e principalmente tendo paciência e sendo sábio no uso da minha língua. Você está disposto a se comprometer dessa noite com isso, querido? Eu quero convidar você a fazer isso. Seja sábio e não tolo. Nós vamos aprender isso mais à frente. Tenha cuidado com o que você fala, com o modo como você fala. Você pode estar entristecendo o Espírito de Deus. Que todos nós nessa noite possamos colocar o novo eu, criado segundo a semelhança de Deus em verdadeira justiça e santidade, ao mesmo tempo em que retiramos de nós esse velho eu que fala sem pensar, que fala coisas torpes, que fala coisas destrutivas. Que a nossa língua seja cheia de coisas boas, que promovem o crescimento do irmão e que traga e que seja dito no tempo certo e do modo certo. Que Deus nos dê graça e nos ajude. Mas talvez você veio essa noite aqui e pense: mas isso tem a ver com pessoas crentes. E quanto a mim? Deixe-me dizer a você, existe um dia em que a redenção, a salvação se consumará. No dia em que Cristo voltar, cheio de glória e majestade, todos nós estaremos diante dele e vamos prestar contas. Mas se você se arrepender dos seus pecados nessa noite e entregar sua vida a Jesus, então todos os seus pecados, inclusive os da língua, serão perdoados por Deus. E você será recebido, amado e acolhido na família de Deus.
E pelo Espírito de Deus, você será marcado como propriedade de Cristo para esse dia da salvação final. Se você colocar sua vida diante de Deus hoje, crendo em Jesus, seus pecados serão perdoados. Creia nele, confie nele. E um processo que vai durar a vida inteira vai iniciar, em que Deus vai transformar você. E você vai deixar de ser aquele velho homem que falava coisas tolas e bobas o tempo inteiro, para ser uma pessoa sábia, que sabe usar sua língua de modo que faça as pessoas crescerem. E nisso revelar que seu coração está cheio de Deus e da sua palavra. Arrependa-se agora, querido. Creia agora, confie agora. Entregue sua vida a Jesus. Porque o dia da redenção para os que creem será o dia da condenação para os que não creem. Se você deixar essa vida sem Jesus, esse dia será um dia de horror para você. E não apenas as palavras tolas que você falou, mas a vida tola que você viveu em rebelião contra Deus, você vai prestar contas. E não há salvação para quem deixa esse mundo sem Jesus. Creia nele, confie nele, faça isso agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de teu Filho, oramos para que o Senhor abra o nosso coração sempre para a tua palavra. E pedimos em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis no uso da nossa língua. Perdoa-nos pelas palavras duras, frívolas, tolas, debochadas, que muitas vezes falamos uns com os outros. Perdoa pelo sarcasmo destruidor, pela maledicência, Senhor Deus, pela fofoca que destrói o irmão. E ajuda-nos a usar nossa língua unicamente para edificar, no tempo certo, do modo certo, que visa a edificação cheia de graça, de um modo que honre o Senhor e não entristeça o teu Espírito. Perdoa todas as vezes em que fizemos isso, Senhor, e ajuda-nos, é o nosso pedido. Nós precisamos da tua graça, precisamos do teu socorro para fazer isso, e sem o Senhor nós não conseguiremos fazê-lo. Ajuda-nos a fazer morrer, matar o nosso velho eu todos os dias, e assim, Deus Pai, vivendo como um novo eu, um novo homem, glorifiquemos o Senhor. É o nosso pedido, é o que fazemos em Cristo Jesus.